Olá, seja muito bem-vindo à disciplina Construindo Futuro Desejáveis. Eu sou a professora doutora Luciane Soltello e é um prazer estar aqui com vocês para explicar um pouquinho de como o mapa deve ser desenvolvido. O mapa foi pensado para ser desenvolvido em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa onde você vai explorar o aspecto da sua escrita, né, dissertativa. Você vai explicar por que é importante desenvolver uma mentalidade de futuro na sociedade, nas organizações e na vida profissional. A segunda etapa é uma etapa onde você vai entregar um quadro explicativo. Nesse quadro explicativo, você vai dar, né, um olhar bastante atento a um dos futuros que você vai escolher, e eu vou explicar mais um pouquinho para frente, né? Então o objetivo aqui é que você perceba como as mudanças, comportamentos, né, as tecnologias e até mesmo os movimentos relacionados àquele futuro podem impactar aquele futuro escolhido. E a terceira etapa, que baseado em tudo que você já escreveu na parte dissertativa e tudo que você também colocou dentro do radar de sinais e tendências, que é esse quadro explicativo, você vai construir um mapa mental. Então vamos entender um pouquinho melhor cada uma dessas etapas. Então, na primeira etapa, né, a gente denomina ela como compreendendo a importância de pensar o futuro. Então, aqui você deve escrever um texto dissertativo. Esse texto ele tem que ter no mínimo 2 páginas, tá? E o que você precisa responder? Por que é importante desenvolver uma mentalidade de futuro, né, na sociedade, nas organizações e na vida profissional? Então, eu coloquei algumas sugestões do que deve constar nesse texto. Então, primeiro, a diferença entre prever e construir o futuro, lembrando que muito do que está sendo, né, colocado aqui como sugestão para constar no texto tem no material da disciplina, tá? Então, segundo, a importância de observar essas tendências, as incertezas e cenários, e também por que o pensamento de longo prazo ele se tornou uma competência essencial no mundo atual. Então, aqui, uma dica relevante é usar exemplos do seu dia a dia, da sua área profissional e também de negócios para ilustrar o seu texto. Então, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, lembra que eu comentei que vocês vão entregar um quadro que é, né, o radar de sinais e tendências. Só que a primeira coisa que você precisa fazer aqui é escolher relacionado a que futuro você vai pesquisar. Então, você pode pesquisar sobre o futuro do trabalho, sobre o futuro da educação, sobre o futuro da sustentabilidade e meio ambiente, ou sobre o futuro da saúde, ou tecnologia e inteligência artificial. Escolheu um deles, não é necessário falar de todos, tá? É necessário escolher apenas um. Escolheu esse um futuro, o que você vai fazer? Então agora você vai começar a construir o seu radar de sinais e tendências. Como que você vai elaborar isso? Primeiro, você vai buscar os sinais de mudança. Então você vai buscar fatos sobre esse futuro, né? Um exemplo, se for sobre o futuro da educação, você vai buscar fatos, notícias, comportamentos ou até movimentos atuais que indicam, né, essas transformações. Um exemplo na educação seria, por exemplo, mencionar talvez futuras mudanças de legislação. Então, né, é baseado nessas informações que você vai começar a construir os sinais de mudanças. Depois você vai buscar informações sobre as tendências já consolidadas. Então, já os movimentos que já estão acontecendo e que podem ter impacto no futuro, tá? E por último, a incerteza crítica. Então, algo que a gente, né, ainda não sabe, algo que não sabemos exatamente como irá acontecer, mas que pode sim ter um grande impacto. Exemplo, né? Eu coloquei até aqui. Regulação da inteligência artificial. Imagina que você está falando sobre educação e a gente não sabe ainda, né? O que pode acontecer? Isso é uma incerteza crítica. Como eu falei que vocês têm que apresentar um quadro, como é que você vai apresentar esse quadro? Então, o quadro já está dividido
em três, né, em três itens. Primeiro você vai colocar aqui, incluir o tema escolhido, qual o futuro que você está pesquisando. Depois, os sinais de mudança, quais são os sinais que você localizou sobre aquele futuro. Depois, as tendências consolidadas e a incerteza crítica. Fechou essa etapa? Então, agora a gente parte para a terceira etapa, que é a construção do mapa mental. Veja que você já tem um repertório de conhecimento, de conteúdo, você tem um repertório já textual de coisas que você já escreveu e principalmente você tem um radar, né, desse futuro ali, já com as incertezas, com os cenários. Então, baseado nessas informações que você já construiu, você veja que é uma sequência, né? Primeiro você escreve textual, né, um texto dissertativo, depois você constrói um quadro desse cenário, desse futuro, para por último chegar no mapa mental. Então esse mapa mental, ele vai ter como tema principal no centro o futuro que você escolheu. Eu falei de educação, né? Vou colocar aqui como esse exemplo ainda. Então vai ter lá no centro dele né, qual é assim, qual é esse futuro. Ele tem que ter de 4 a 6 ramos principais com subtemas, tá? E esses subtemas podem incluir o quê? As tendências, os sinais de mudança, as incertezas, os impactos sociais, tecnológicos, econômicos e ambientais e também as oportunidades e desafios. Aí vocês poderiam me perguntar, professora, mas como que eu posso, né, construir isso? Aí a gente vem, eu trouxe 2 modelos como referência para que vocês pudessem visualizar e ter, né, assim, uma noção visual de como o mapa pode ser construído. Aqui, vejam que é um mapa que foi feito sobre as 10 profissões do futuro que você precisa estudar. Aqui é um exemplo, tá? Então, ele pode ser construído dessa forma, em formato de ramificação, como ele pode também ser construído num outro formato de desenho que nem esse circular. Aí vale a criatividade, vale a sua criatividade em como construir o seu mapa mental. Não precisa ser seguindo esses 2 modelos, né? Pode sim, se você entender que um outro modelo de mapa mental, né, que você ramifique, que ele fique visual, que ele fique informativo, perfeito, utiliza a sua criatividade para construir o seu mapa mental. Então, espero que vocês tenham compreendido, né? O detalhamento da atividade também está nas orientações e eu desejo um ótimo trabalho.